Bem-vindos ao MR Podcast. Aqui revelamos os segredos por trás dos negócios de sucesso. Eu sou Marina Rotella, sua mentora de negócios, e hoje você vai se inspirar com histórias reais e estratégias transformadoras. Olá, sejam muito bem-vindos ao MR Podcast. Hoje nós estamos com uma convidada especial, Carolina Sigristi. Quanto tempo a gente se conhece desde... Nossa, já vai fazer o quê? Uns Nem sei. mais de 5 anos. Nossa, faz muito tempo. Desde a época... Não, muito mais. A gente estudou juntas no Santana. É um ano de diferença, né? Então... Nossa, faz muito tempo. Faz muito tempo. A gente jogou vôlei juntas, gente. Ai, bons tempos. Né? Bons tempos, senhora, saudades. Queria ter tempo pra jogar vôlei junto. Calma, mas vamos lá. Conta pro pessoal quem é você, o que você faz hoje pra eles te conhecerem. Tá. Bom, então eu sou a Carol Sigristi, tenho 32 anos. Estou representando aqui a Quicor Seguros, porque eu sou corretora de seguros. Tô na Quicor já vai fazer 2 anos e meio, então digo até que é uma trajetória nova de empreendedorismo. Nova ou não, né? Assim, cada um tem a sua visão. Quantos anos de empresa? 2 anos e meio de Quicor. Você? Isso, mas a Quicor, mais de 30 anos mais de mercado. 30 anos, né? Exato. Ela é super... Foram meus pais que fundaram, né? Então, na verdade, eu vim como um processo de sucessão do negócio. Legal. Hoje atua eu e meu irmão. Meu irmão já tem mais de 10 anos na Quicor. E ele foi o principal motivo da minha vinda, né? Porque ele que puxava aqui, de vez em quando me ligava. Eu estava trabalhando lá em São Paulo. Eu falava, por que você não vem para corretora e tal? E eu fiz esse movimento há 2 anos e meio. Nossa, passa rápido. Passa rápido e ao mesmo tempo a gente acha que a gente sabe muito, mas a gente não sabe nada ainda, né? Eu brinco muito quanto que a trajetória do empreendedorismo, ela é uma trajetória que o tempo inteiro você está aprendendo, né? Sim. E você está se desafiando e se arriscando. Eu acho que a gente está sempre fazendo algo novo, né? Algo diferente. E o mercado muda muito rápido, né? Exatamente. Então, inclusive, assim, ainda mais no mercado de seguros, né? Eu sempre tenho que estar atenta às notícias, a uma seguradora nova no mercado ou um produto que mudou, porque se a gente não se adapta, você acaba perdendo cliente. Sim. Essa é a verdade, né? Sim. Então, tem sido uma trajetória, assim, muito desafiadora, mas muito gostosa também, porque a gente empreender é você ser dona do seu próprio caminho, né? Acho que essa foi uma grande diferença que eu senti, inclusive, quando eu saí do mercado de trabalho. Porque você para de responder para uma pessoa, mas você responde a si mesmo. A cobrança aumenta, Sim. né? Mas ao mesmo tempo é gostoso de saber que você pode colocar suas ideias no papel e traçar o seu próprio caminho. Sim. Então, assim, tem sido uma jornada muito gostosa, de muito aprendizado pessoal e profissional. Mas eu tô super feliz com o que eu tô fazendo. Ai, que bom. E até é legal, né? Porque assim, eu conheci a Quicor pelo meu pai, né? Uhum. E assim, meu pai sempre foi cliente da Quicor. Uhum. E aí, ele que falou assim, onde você vai fazer o seguro de tudo? Da Quicor. Exato. E aí, a gente faz seguro do carro, seguro quando eu tinha loja, seguro de... Residência, escritório, gente. Tudo. Tem que segurar tudo, né? Exato, assim. E aí, é muito legal, porque ao mesmo tempo que vai passando de geração... a você, né, que tá vendendo, os compradores agora também vão renovando, né? Exatamente, é uma sucessão de clientes também. Clientes. Exato. E eu brinco até que eu me considero uma empreendedora café com leite, porque na verdade eu não comecei do zero, né? Eu tô sucedendo um negócio que já tem muito tempo de mercado e que funciona muito bem. Né? Exato. Então acho que a Quicor, com os seus 30 anos aqui em Vinhedo, já tem clientes tanto em Vinhedo, Valinhos, Louveira e região. E fez muito certo ao longo desses tempos. Não é à toa que é o que é hoje, né? Sim. Então, quando a gente vem para um negócio que já existe e você precisa colocar o seu olhar, ele é um desafio diferente porque tem a parte da vantagem de que de fato ele já existe. Sim. Mas você colocar o seu olhar é também muito desafiador, porque você tem que testar aquilo que não deu certo com muito cuidado. Sim. Né? A tradição, ela existe e ela é importante para manter o negócio como ele está hoje, né? Mas também tem que ter abertura para novas ideias. E é muito o que eu e o Alex a gente faz. Então, hoje, basicamente, a gente que toca. Minha mãe também está ainda. Mas é muito gostoso ver que a nossa ideia de pessoas mais jovens, né, de que conhecem um público também mais jovem, que é o público que está sucedendo, são os novos clientes, a gente consegue ter a mesma fala, a gente consegue explicar da maneira como essa pessoa quer saber, até porque seguro é um assunto que
sendo muito sincera, chato, né? Sim. As pessoas não gostam muito de falar Sim. sobre isso. Então, você tem que conscientizar de uma maneira que seja fácil e didático para as pessoas entenderem. Então, acho que isso hoje é um dos maiores desafios, assim, de como que a gente muda a nossa linguagem e a gente traz a importância de que seguro é investimento. Seguro é proteção patrimonial. Se você não tem o seguro do seu carro, da sua casa, da sua empresa, enfim, dos seus negócios como um todo, você está suscetível a riscos que fogem do nosso controle. Sim. A verdade é essa, né? Assim, muita coisa que acontece com a gente que você não sabia que isso ia acontecer. Sim. Isso não, a causa não foi você. Pode até ser que algumas vezes você fez sem querer. Sim. Tô falando desde uma batida de carro até alguma coisa que acontece com a sua casa. Sim. Então, se a gente não passa a olhar para o seguro como uma forma de proteção e de investimento, lá na frente você pode ter um problema, você pode ter um susto financeiro, que às vezes a conta é muito alta. Sim. Ainda mais quando o dano é ao outro, né? Porque o seguro não é só para você, é para o outro também. Então, eu falo que seguro é para você dormir tranquilo à noite. Para você não se preocupar com se alguma coisa acontecer que está foge do seu controle, fugiu do seu controle, você tem seguro. Então, isso é para amenizar a questão financeira, até porque o emocional vai acontecer, é difícil lidar com isso. Mas é aí que entra o meu papel também como corretora, né? Para ajudar no momento de fragilidade. Então, eu amo esse negócio porque eu gosto de saber que eu trabalho com algo que ajuda as pessoas no momento de vulnerabilidade delas. Sim. Isso é o mais importante para mim. Assim, eu saber que a hora que você me ligar, eu vou te atender em qualquer horário do dia e eu vou resolver da melhor forma possível o seu problema. E eu vou te dar suporte emocional. E isso é um diferencial, né, Kai? Eu acho que vale, assim, porque, como eu disse, né, eu sou cliente da Kicor e quando eu precisei, não sei se você lembra, né, que a gente teve o caso, e aí é legal a gente falar para as pessoas também, né, porque eu já precisei de 2 vezes do seguro e foram situações que eu precisei de ajuda. Então, você ter uma pessoa para quem você pode ligar e contar é diferente de você contratar um seguro que você não tem um relacionamento com alguém ou uma abertura, né? Exato. Porque é no momento de fragilidade. Então, você poder falar, nossa, tá acontecendo isso, olha, tá sendo assim, com essa abertura. E aí, no final, a gente conseguiu, né, resolver tudo. Sim. E, inclusive, também... Eu não sei se você lembra que teve uma vez que aconteceu um acidente, que eu bati o carro também. Que eu não estava ainda, mas o seguro estava com a gente e você teve suporte. E eu tive o suporte e aí teve, ressarciu a pessoa também 100% tudo, o terceiro tudo. Sim. Então, assim, na época seria algo que seria muito custoso, né? Exatamente. Então, é isso que você falou, né? Os imprevistos, eles acontecem, né? Exatamente. Os acidentes também acontecem. E eu acho que o papel do corretor hoje em dia, né? Acho que na realidade que a gente vive, é tocar o processo na hora que dá problema de cabo a rabo. Então, assim, eu tenho que entrar no circuito a partir do momento que aconteceu, pegar o telefone, me ligar e eu toco o processo 100% para o meu cliente. Porque o papel do corretor é isso, né? Se fosse só para vender, tava fácil, né? Então, a gente precisa dar o suporte necessário. E a gente tem a consciência, né? E na Kicor a gente leva isso muito a sério, que o nosso cliente pode não estar pensando do jeito mais lógico possível, porque ele acabou de passar por uma situação que ele não estava prevendo, né? Ele precisa de ajuda, inclusive, para falar com a outra pessoa. Muitas vezes ele precisa de ajuda no local, então a gente vai até o local se for necessário, a gente realmente presta um suporte que como se uma pessoa que te conhece e que consegue ver a situação de uma maneira mais racional do que emocional para te ajudar naquele momento. Sim. Então, você mesma teve um problema que estava relacionado com ar-condicionado, assim, quando você ia imaginar que você ia ter problema com o ar-condicionado da sua loja, né? E no final o seguro resolveu. Então, o seguro, ele é praticidade, é para você dormir com a cabeça tranquila à noite. E tem muita gente que não sabe, mas que tem alguns benefícios, né? Então, por exemplo, limpeza do ar, essas coisas são legais também, né? Porque tem gente que não sabe. Exatamente, assim, acho que ainda mais para quem vê seguros patrimoniais, né? Então, a sua empresa, através do seu seguro, você tem não só limpeza, mas manutenção de ar-condicionado. Você pode ter, até na residência isso, não só na empresa, limpeza de caixa d'água, dedetização. Adoro, gente, eu uso todo ano a dedetização. E são serviços caros se você contrata no particular, né? Aí, um serviço emergencial de encanador, eletricista,
A gente teve um caso recente, inclusive, de uma pessoa que caiu uma parte das telhas da residência dela. A gente conseguiu colocar uma lona provisória de telhado por conta disso. Olha. E, de novo, né? A pessoa, na hora que está acontecendo, gente, o que eu faço? Né? Eu ligo para quem? Então, como é bom você saber que você tem o seu corretor para você ligar. E se eu não conseguir resolver o problema, eu lido com tanta coisa no dia a dia que eu consigo te orientar para o que precisa ser feito. Então, essa parte que você comentou é a parte de assistência 24 horas do seguro, que é muito legal porque muitas vezes são serviços gratuitos, você não está pagando por isso, você pode usar mais de uma vez ao longo do ano e facilita muito a sua vida. Então, isso é muito interessante, vale para seguro empresarial, residencial. No automóvel, tem alguns seguros de automóvel que você consegue assistência para sua casa. Olha. Então, você consegue encanador e eletricista na apólice do automóvel, isso varia de acordo com a seguradora. Então, assim, tem que buscar fazer seguro com a pessoa que entende e que conhece as seguradoras certas para o seu perfil. Então, o que a gente gosta de fazer na Quicor é garantir que, a partir do momento que você tem uma necessidade com algum seguro, que eu garanta que eu estou te oferecendo o produto certo, que você não vai ter problema lá na frente. Isso é muito importante. Para você conseguir utilizar, né? Exatamente. Porque não adianta nada você fazer algo que lá na frente não vai te servir de nada. Você não vai servir, você gastou dinheiro, você vai ver como custo, você não vai ver como investimento. E, enfim, a gente precisa cuidar desses momentos de vulnerabilidade. Com certeza. Ká, e falando do empreendedorismo, né, a gente tem aqui, a gente sabe que todo mundo passa por desafios, né, que tem momentos difíceis e também tem coisas muito boas. Tem algo que você acredita que dentro desse, o que você acredita que é um desafio que já foi ou que é um desafio para você aqui para a gente poder compartilhar? Eu acho que assim, ó, como empreendedora e mulher, que eu acho que isso é um ponto muito relevante, né, eu senti que um dos maiores desafios que eu tive na vinda para a Quicor, primeiro é a gente acreditar no processo, assim, as coisas demandam tempo, né? A gente estava até comentando sobre isso ontem. Às vezes a gente quer que o resultado venha rápido, que as coisas mudem rápido, que você consiga implementar aquilo que você gostaria, mas às vezes a gente se atropela nos resultados que a gente gostaria. Então na Quicor, desde que eu cheguei, eu faço isso muito com meu irmão, a gente implementa novos processos, desde processos dentro da sua empresa, né? Mas a gente implementa novos produtos, mas isso com muito cuidado e no tempo certo. Então tem que estudar, tem que entender exatamente qual é o caminho e estruturar o passo a passo daquilo que você pretende fazer novo. Porque às vezes vem uma ideia, vamos implementar, vamos fazer esse negócio rodar. Eu falo na parte de seguros, né? Às vezes eu quero oferecer um produto novo que está no mercado. Tem que tomar cuidado com isso, né? Porque eu preciso testar. Inclusive, a gente testa muitos produtos de seguro com a gente. Então, acho que você se programar e ter a certeza de que você está oferecendo o produto certo, mas estruturar o passo a passo disso, eu acho que é muito importante. E eu comentei do feminino, né? Que muitas vezes a gente lida com empecilhos pelo fato de ser mulher. Então, você acabar se apresentando para um novo cliente, sendo mulher, sendo jovem, isso é algo que eu sinto, assim, hoje. E acho que um aprendizado que eu levo comigo é, você tem que estar segura daquilo que você está oferecendo antes de oferecer para o cliente, né? Você se convenceu daquilo que você está falando? Faz sentido aquilo que você está trazendo para o outro? Então, acho que isso é a primeira coisa que te tranquiliza para falar com outra pessoa, independente de quem é ela, né? E acho que tem um segundo ponto que é dar tempo ao tempo e falar do jeito certo para você chegar no público que você gostaria. E até entender quem é seu público, né? Eu vejo que você faz muito isso na mentoria, de você entender exatamente quem são as pessoas que você quer falar. Então, hoje, eu e o Alex, a gente se divide no sentido de ele tem um público que talvez eu não consiga chegar nessa pessoa. Sim. E eu busco a pessoa que eu sei que vai falar a mesma linguagem que eu. E provavelmente mulheres e tudo mais. Então, isso é um aprendizado que eu tive que acho que faz muito sentido, assim, para quem está começando, para quem está tentando entender com quem é o público que você está buscando conversar, sabe? Com certeza, isso é incrível, esse insight, porque quando a gente entende isso, parece que, eu sempre falo, né, que a gente está remando a favor da maré e não contra, porque se você for tentar falar com uma pessoa que às vezes não vai conectar, não vai, você pode dar estrelinha, fazer o que você for que não vai rolar, né? Mas agora se você vai no público certo, o cliente que quer te ouvir, as coisas vão destravando, vão deslanchando. E isso é uma coisa também que eu acho que junto com isso, e eu percebo inclusive muito na sua fala e na maneira como você trabalha, que é parecido com o que a gente faz na Quicor.
fazer as coisas do jeito certo. É. Tem maior tranquilidade do que você terminar um dia sabendo que você fez aquilo que precisava ser feito, Perfeito. Você não enganou ninguém, você se organizou, você fez o seu melhor. E muitas vezes isso está na transparência que a gente passa para o cliente, Sim. né? A gente não pode ter uma abordagem de que parece que você está tentando enganar, que você está tentando forçar uma venda. Pelo contrário. Você quer o melhor para aquele cliente. Sim. E a maneira como você se posiciona e fala reflete muito do que de fato você faz. Quem Sim. é você no negócio? Sim. Então, assim, se tem uma coisa que a gente não compactou de jeito nenhum, é eu tentar forçar um produto ou vender algo, né? mas empurrar alguma coisa, porque aquela pessoa não vai usar provavelmente, ela não vai renovar com você, ela vai se sentir enganada, né? E ela vai falar isso pros outros. Ruim, Exato, não faz sentido. Então eu acho que transparência e fazer as coisas do jeito certo é o maior caminho de sucesso. Sim. Né? É você saber que você está fazendo o seu melhor e que você está oferecendo o melhor para o seu cliente e não tem enganação no meio. Né? Você ter transparência naquilo. Não, isso é excelente. E até eu estava pensando com tudo isso que você estava falando, a gente está falando muito sobre a nova era das vendas, né? Que é o novo perfil do consumidor. A gente teve uma mudança muito grande, agora a gente está vindo com novas gerações. Sim. E o consumidor, ele vem muito mais cauteloso. Perfeito. E ele está muito mais inteligente, né? Perfeito. Então, as pessoas não é igual antigamente, né? Que você falava algo, hoje em dia você tem acesso à informação rapidamente, você consegue comparar tudo rapidamente. Então, o grande diferencial hoje é o ser humano e a confiança, né? É o como você faz. O como você faz. Exatamente. Então, passando essa segurança, essa confiança, é o que realmente vai importar. Porque às vezes você vai fazer alguma coisa, né? No seu caso ali, a pessoa pode fazer uma escolha que é o mesmo valor, só que dependendo se ela escolhe um corretor diferente, muda tudo, né? Muda o jogo. Muda tudo. Eu estava até fazendo um texto hoje em que acho que a pimentinha disso tudo é que a gente vem de uma sociedade, o brasileiro é desconfiado, né, Marta? Sim. A gente é desconfiado, a gente acha que a gente está pagando mais por um produto, que alguém está empurrando alguma coisa, que tem alguma coisa por trás aquele negócio ali, do jeitinho brasileiro, né? E é exatamente assim, eu acho que eu gosto de ser o mais didática possível com os meus clientes. Por quê? Porque quanto mais didático você for, mais ele entende e ele está falando a mesma língua que você. E sincera, né? E sincera, porque aí, assim, não tem erro. Ele vai ganhar confiança em cima de você. E isso é o mais importante. Você quer a sensação mais gostosa de você ter um cliente que, acima de tudo, ele está fazendo com você porque ele confia no seu trabalho. Sim. Porque você pode chegar num ponto que, às vezes, qualquer produto que você oferecer, ele vai fazer porque ele confia em você. Mas isso é verdade, porque eu tô pensando aqui como que foi, né, a minha renovação. E aí toda vez que tem a renovação é uma nova compra, vai. Exatamente. E aí quando eu recebo, a policy? Isso, a cotação, né, inicialmente. Eu fico, gente, um monte de letrinha. Você lê aquilo lá e fala assim, Jesus. E nem quero entender, não quero saber. Daí eu sempre pergunto, o que você acha que é melhor, Exatamente. né? Porque você não sabe. Aí qual que é o risco, até onde dá. E aí você vai recebendo essa orientação. Porque a gente não entende, gente, do negócio do outro, de maneira geral, né? Então é muito legal isso, porque daí você literalmente se sente seguro, né? E acho que para o seu negócio em si, é com a confiança do seu cliente que você consegue expandir aquilo que você pode oferecer para ele, né? Então, a gente começa no seguro, por exemplo, qual que é o início? É o seguro automóvel. Então, é através do seguro automóvel que eu consigo expandir para outros seguros, mas porque essa pessoa ganhou confiança no meu trabalho e se sente segura, né? Trocadilho, ele se sente protegida. É verdade. E tem muita gente que não sabe, Ká, que também isso do seguro residencial e de seguro para quem... Aqui é muita gente que tem empresa, né? Que acompanha. Mas até quando você vai fazer o contrato, você precisa ter um seguro, né? Exatamente, né? O contrato de incêndio ou de fiança locatícia, aí quando você está alugando algum espaço, também existe contrato para isso. Inclusive, muitas vezes é obrigatório por contrato mesmo com a imobiliária, né? Existe. Então, assim, olha, existe seguro para tudo que a gente pode imaginar, né? Porque no fim do dia a gente tem que proteger tudo aquilo que está envolvido com o nosso patrimônio. Eu gosto de citar de um tipo de seguro que as pessoas nem sabem que existe, muitos não sabem, que é o seguro de responsabilidade civil. Dentro dele existem várias vertentes que é, por exemplo, de responsabilidade civil profissional. Para quem que serve? Para médicos, advogados, arquitetos,
pessoas empreendedoras que existe um risco intrínseco ao seu negócio, né, que você pode acabar causando um dano ao terceiro, obviamente, sem intuito, né? Sim. Muitas vezes você nem de fato é culpado, mas alguém vem atrás de você falando, olha, isso aconteceu comigo, tive um prejuízo e você precisa se proteger contra isso. Nossa, né? que legal. Então, isso é para quem é autônomo, né, é empreendedor, etc., seja no ramo da saúde, qualquer que seja, administrador, isso que você contabilidade. Falou de arquitetura, exatamente. Só dinheiro quando você está fazendo, né? A gente está falando de construção, tudo. É muito dinheiro, né, envolvido, né? Então... E, Má, erros acontecem, né? Se a gente achar que a gente é super-herói, que a gente vai fazer tudo perfeito, o erro acontece, a gente tá vulnerável a errar e o erro faz parte do nosso sucesso. Sim. Todo mundo vai errar, né? Todo mundo vai errar. Então, acho que a gente assumir que eu vou errar, tá tudo bem, mas o que eu já vou tentar me proteger contra isso, né? Me precaver nesse sentido, eu acho que isso é muito importante e o seguro também volta nesse olhar. Então, quais são as profissões que você falou? O RC profissional, geralmente quem contrata são médicos, advogados, arquitetos, escritórios de contabilidade, administradores, assim, sempre vale a consulta, né? Então, você sempre, para você que é empreendedor, você sempre tem que se fazer a pergunta, qual é o risco que eu posso causar para outra pessoa? Esse risco existe, ele é alto, né? Engenheiros, perfeito, escritório de engenharia. Se ele existe, procure saber sobre esse seguro, porque ele é muito interessante, ele pode te proteger para qualquer dano que você pode causar a terceiros, ou, enfim, não causar, mas eventualmente ser procurado por alguma coisa que aconteceu. Né? Então isso é bem interessante também, para você ver como o seguro ele é um leque de possibilidades no mercado. Que legal, sabe? nossa, muito bom. E é realmente aqui no Brasil que as pessoas têm mais preconceito, né, para falar sobre isso. Mas eu vejo que, por exemplo, nos Estados Unidos é algo natural, Natural, nossa. Inclusive, muito bom, né? Não tem como você... As pessoas querem, né, falar sobre isso. É uma coisa boa, uma estrelinha dourada, né? Tipo... Exatamente. Isso é muito cultural do nosso país. Eu vou até dar um exemplo. Seguro residencial, fora do Brasil, ele é muito forte. E no Brasil, infelizmente, é a situação de a gente precisar com que aconteça uma tragédia para as pessoas olharem e falarem, opa, eu preciso de um seguro residencial. Infelizmente, a gente teve, acho que foi há 2 anos atrás, não lembro de cabeça. Do avião? A gente teve o avião aqui em Vinhedo, né? Inclusive em Vinhedo, mas a gente teve também as enchentes lá no Rio Grande do Sul, né? E quando uma tragédia acontece, é quando as pessoas procuram um seguro. E aí o que acontece com o preço? Ele sobe, porque a demanda está alta. Exatamente. Então, olhar para seguro também tem um viés de você fazer os seus seguros no momento certo, antes de que isso bombe, de que as pessoas procurem e você acabe pagando um preço maior. E o melhor momento é hoje, né? Eu falo que a tomada de decisão, o melhor momento é sempre hoje. Porque você não pode esperar amanhã. Eu falo para tudo na vida, um momento perfeito não existe, gente. Você vai ficar esperando, aí pode acontecer alguma coisa. Eu sempre falo, tudo que a gente faz aqui no podcast, na nossa vida, são coisas para poder ensinar as pessoas, alertar as pessoas. Então, se você tá tendo esse insight agora e você ainda não tem, é legal você procurar, né? Exato. Porque daí dessa forma a gente já vai evitando riscos futuros. Exatamente. Então, acho que a gente não tem controle. Tem muita coisa que a gente tem controle, tem muita coisa que a gente não tem controle. E aquilo que a gente não tem esse controle, o que a gente pode fazer para minimizar, porque o risco ele sempre vai existir, né? Sim. A gente não controla, mas a gente minimizar o impacto disso. Sim. E, de fato, isso pode acontecer eu saindo aqui da porta, pode acontecer alguma coisa, a gente não sabe dizer. Então, acho que a pessoa, o empreendedor, é aquele que olha, inclusive, para isso, para aquilo que está fora do controle dele e de que forma que ele pode minimizar os riscos que vão impactar no bolso dele. Sim. E se você tem um rombo que você não estava prevendo, isso impacta em tudo, né, Mar? Você não vai conseguir investir em marketing, você não vai conseguir investir em venda, você não vai conseguir investir num projeto novo, numa inovação para o seu negócio, você vai estagnar. Sim. Então, olhar para o seu negócio com cuidado, assumindo que existem riscos e o que você pode fazer hoje para evitar aquilo que acontece lá na frente, ou lá na frente pode ser amanhã, é muito importante. É o que faz parte de quem se planeja e pensa na proteção do seu patrimônio. Sim, muito legal, Ká. Legal. Então, a gente pode até pensar que isso entra como uma estratégia, né? Porque, querendo ou não, é uma ferramenta, né? Porque quando eu começo a olhar para um negócio como um todo,
eu sempre divido ele como várias vertentes, né? Então a gente tem a parte das finanças, a gente tem a parte de vendas, a gente tem a parte do marketing, a gente tem a parte de gestão. Exatamente. E tudo isso precisa estar rodando para a gente poder fazer o nosso negócio crescer, alavancar. Então o seguro ele entraria como uma das estratégias também ali, tanto da parte de proteção, né, como redução de riscos. Redução de riscos, isso. Tem muita gente que coloca o seguro na caixinha do finanças, porque a hora que você vai, preciso fazer o planejamento financeiro da minha empresa esse ano. Uma das linhas é o seguro. E muita gente vê como custo. Por quê? Porque ele é um custo, ele de fato é um valor que você paga todo mês, então ele é fixo, né? E aí muita gente associa ao custo. Eu faço a provocação de associar ao investimento porque ele previne aquilo que você poderia perder, né? Sim. Então, o seguro, ele, uma vez que você tem, você previne com que aconteça alguma situação que foge do seu controle e que aí vai impactar financeiramente o seu negócio. Então, olhar para os riscos da sua empresa é muito importante. E assim, faz parte de um olhar financeiro daquilo que você está construindo. E racional, né? Exatamente. Acho que a gente precisa... Antes de acontecer, porque aí é o racional, não é o emocional. Não é o emocional. Perfeitamente. Isso. Eu gosto disso. Eu gosto de quando a gente começa a olhar para tudo de forma consciente, né? E aí com a razão, vai tudo se encaixando, vai tudo fazendo sentido. Perfeito. Então, muito legal. É isso. Muito bom. Cara, você estava falando sobre as inovações dentro do setor. Fiquei curiosa. O que tem de coisas novas aí para nós? Vamos lá. Acho que falando de um ramo que muita gente tem seguro, o que a gente vem vendo no mercado, né? Muitas seguradoras novas e digitais. Tá. Então, tem muitas pessoas, por exemplo, que não gostam de pagar o seguro todo mês, um contrato de um ano, né? Fazendo um planejamento anual, porque, sei lá, eu acho que daqui 6 meses eu posso sair do Brasil, ou alguma coisa pode acontecer, eu vou vender meu carro, já tá certo, eu não queria ter que ficar pagando isso. Hoje em dia a gente vê um movimento de seguro automóvel muito forte para produtos de assinatura. Então, né, a gente vê a Netflix, a gente vê só para trazendo o exemplo, né? Mas a gente tem hoje produtos em que você paga por aquilo que você usa mensalmente, né? E aí você tem os benefícios naquele mês, mas não é um contrato anual. Isso vem muito forte, inclusive para o público jovem, porque o produto de assinatura, ele está associado ao digital. Então você consegue ter controle do seu seguro pelo aplicativo. Claro, o corretor está aqui para te ajudar, mas tem muita gente que gosta dessa liberdade, né? Que gosta de ter isso na ponta do lápis, né, do celular, eu digo. Então, isso é um produto que vem crescendo muito no mercado. E cada vez mais as seguradoras elas vêm numa linha de personalizar o produto para você. Então, que legal. Se antes um produto de prateleira. Exatamente. Então, se antes você tinha um produto em que eu atuava só com pacotes, né? Ou você escolhe o pacote P, o pacote MG. Não, hoje cada vez mais, e aí eu não estou falando só no automóvel, né? Na empresa, na residência, você consegue personalizar para aquilo que faz sentido. Para quanto vale a sua casa, para quanto que você quer de cobertura para roubo, por exemplo, quanto que você acha que faz sentido de cobertura para vendaval. Todos esses valores, eles são cada vez mais personalizados, como um movimento de mercado também para ser um produto que faz sentido para o cliente, né? Porque ele tem que se identificar. E essa direção, né? Porque a gente não faz ideia, se acontecer isso do vendaval, saiu a telha da casa, quanto custa, né? Exatamente. E é aí que entra o papel do corretor para te ajudar a precificar. Porque um dos maiores desafios beleza, eu vou fazer o seguro da minha casa ou da minha empresa. Mas quanto vale? O da sua empresa, inclusive, é algo que o seguro te provoca com relação a isso, porque você precisa saber quanto sua empresa vale. Sim. Se algo acontecer, o seguro te ajuda a precificar. Tudo, né? Exatamente. Mas, então... Inclusive, essa semana queimou uma empresa no distrito. Exatamente. Não sei se você viu. São nossos clientes. Então, graças a Deus, tendo todo o suporte necessário. Tinha seguro. Então, assim, olha a tranquilidade de saber que eles estão segurados. Olha, não sabia. Então... Exatamente. Então, eu vi, eu fiquei preocupadíssima. Eu falei, gente, eu fiquei pensando, tomara que bom, então, saber que esteja tudo bem. Não, gente, isso é um alívio, né? Eu falo isso porque justamente na hora que acontece, é tanta coisa que você precisa pensar e saber que você tem uma policy que vai te ajudar com incêndio, que vai te ajudar com lucros cessantes, porque a sua fábrica vai ficar parada, que vai te ajudar com qualquer dano a equipamento eletrônico que tinha lá dentro, máquina, que vai te ajudar com
seus automóveis, se eventualmente eles também foram envolvidos. Então, assim, é nesse cenário, inclusive, que o corretor entra para te ajudar a precificar do jeito certo. Que legal. Então, a fazer a nossa sugestão de, olha, do que eu vejo da sua empresa, você precisa disso, e te dá um norte. E, cara, às vezes até ser um pouquinho mais insistente, né? Porque às vezes o cliente vai, né? Eu quero fazer o menor de tudo. Exatamente. Só que daí você também perguntar, mas olha, isso daqui não vale tanto? Perfeitamente. Vocês fizeram isso comigo? E aí eu fui convencida. Assim, acho que... E eu falo E é bom porque a gente não entende. Então é óbvio que você vai pensar, não preciso na hora. Mas Perfeito. Aí quando alguém tá cuidando de você, né? Perfeito. É alguém para te lembrar de, olha... Exato. Mas o melhor para você é isso, né? E eu digo mais, acho que isso é nossa responsabilidade como corretor. Que legal. Eu sabendo qual é o carro que você tem, aonde você mora, eu tendo essa conexão com o meu cliente, é meu dever chegar para ele e falar, isso aqui tá mal dimensionado, isso aqui pode dar problema. E aí cabe ao meu cliente... Isso é um bom trabalho, né? Exatamente. E aí cabe ao meu cliente a entender se faz sentido ele fazer esse investimento ou não. E eu vejo, que cada vez mais as pessoas estão conscientizadas. Sim. Então, eu vejo um movimento que, olha, eu fico super feliz de falar isso, e principalmente nas renovações empresariais que a gente tem, e as nossas sugestões estão sendo aceitas. Exatamente. A nossa geração, eu sinto que está cada vez mais atenta a esse tipo de olhar, né? Ao olhar daquilo que pode acontecer e eu fazer o negócio do jeito certo. Sempre com base na confiança. Sim, né? Com certeza. Muito legal. Dá pra ser legal esse assunto, hein? Dá pra ser legal. Dá pra ser legal. Exatamente. Eu brinco até que ninguém vai num happy hour tomar uma cerveja e falar, e aí, me conta como tá seu seguro. Ninguém faz isso. O tema de seguro é sempre quando é tragédia, né? Mas a gente pode transformar esse tema, porque eu acho que tem uma parte muito interessante, que é o que você tá trazendo aqui hoje, que é o da curiosidade. Tem muita coisa que a gente não sabe sobre isso. Eu sou a maior divulgadora de usar as coisas de limpeza do ar. Esses dias no grupo do condomínio alguém mandou, tem indicação? Olha no seu seguro que deve ter. Se a pessoa não tem seguro, daí ela vai ter que comprar. Aí ela vai ter que ir atrás. Mas eu acho que... Dedetização eu fiz isso também, olha lá no... Com certeza alguma coisa tem, né? Eu acho que dentro do tema de seguro, o mais interessante é a curiosidade sobre aquilo que existe e a gente nem sabe. Inclusive sobre como que as coisas funcionam, né? Como que o preço do meu seguro, por que meu seguro custa A e não custa B, por que o seguro de fulano é desse jeito e meu não. Não tem como comparar também. Não tem como comparar, né? São muitas variáveis, mas eu acho que se você tem dúvida, pergunte pro seu corretor, porque ele tem que saber te explicar. Sim. E é isso, você precisa estar confortável com aquilo que você está contratando, porque o seguro é a contratação de um produto e um serviço, né? Basicamente de um serviço no fim do dia, mas você tem que estar confortável, você tem que saber o que você está fazendo. Então, acho que e isso não só para o seguro, né, Mar? Eu acho que isso vale para qualquer oferta de produto, assim, acho que deixar mais claro possível e que o cliente esteja tranquilo de que ele entende aquilo que ele está fazendo. Então, não tem coisa melhor do que isso. Né? Perfeito, muito bom. Cá, agora, dentro do empreendedorismo, se você senta com alguém, né? Então, a gente já chegou aqui na conclusão que seguro é essencial, que todo mundo tem que ter. Perfeito. E aí, essa pessoa, ela quer começar a empreender, ou ela quer expandir o negócio dela. O que a Carol hoje poderia falar para uma pessoa que quer começar um negócio, que você sente, ou para uma pessoa que quer expandir, o que você sente? Eu acho que tem uma questão comportamental inicial que eu faço questão de dizer que é coragem. Né? Então, acho que assim, se arrisca mesmo. Sim. Você tem que dar o primeiro passo, você tem que fazer algo que muitos não fizeram, e aí associado com a coragem o que é que você está fazendo de diferente? Boa. Né? Para você não ser igual, se já existe isso no mercado, sim, você está cheio de concorrente. Né? Se não existe, qual é o gatilho que você tem que trazer para mostrar que isso é um diferencial daquilo que você está propondo? Então, você desde o início ter clareza de qual é o seu diferencial de mercado e ter coragem para lançar, isso eu acho que é um primeiro passo, assim, que é um dos pontos mais importantes que hoje eu vejo até na Keycore Seguros, para a gente se destacar e fazer algo diferente, né? Mas acho que além disso, é você ter as pessoas certas ao seu redor, né, Mai? Então, hoje, graças a Deus, a gente tem um time junto com a gente que nada seria possível se a gente não tivesse o pessoal lá, porque são pessoas que estão se arriscando junto com você, confiam em você e acreditam naquilo que você está fazendo.
E não tem coisa melhor do que você ter a sua rede de apoio profissional. Sim. De pessoas que pegam na tua mão e falam, bora, vamos junto. Sim. Que se der algum problema, ela sabe do risco, né? Sim. Ela entende o risco junto com você, ela abraçou a causa. Então, acho que pessoas, coragem, diferencial e tudo isso está conectado com a estratégia, né? Sim. Então, o primeiro passo é, beleza, o que eu quero fazer, como que eu vou fazer, com quem eu vou fazer isso, como que eu vou fazer, qual que é o passo a passo que eu vou fazer para chegar nesse meu objetivo, qual que vai ser a minha meta. Então, acho que estruturação, e que é algo que eu vejo muito, que é o seu know-how disso, né? É o primeiro passo para, seja você tá criando um negócio do zero, seja você tá querendo se diferenciar com relação a alguma coisa nova, né? É você pensar em todos esses pilares, mas eu reforço o quanto que as pessoas ao seu lado são importantes. Porque nada da KeyCore poderia acontecer se, primeiro, meus pais não tivessem feito o que eles fizeram, né? E com muito amor, muito cuidado e muita estratégia, mas as pessoas que estão implementando aquilo no dia a dia com você, né? Então, busque ajuda mesmo. E eu não tô falando só de funcionário, né? Tô falando de uma mentoria, eu tô falando de uma pessoa que também tá no mesmo ramo que você e que tem conhecimento para te ajudar e trocar ideia. Eu acho que a gente nunca tá sozinho, né? Inclusive o apoio que a gente vai ter na nossa casa, com o seu marido, com sua esposa, etc. Sim. Mas eu acho que isso é muito importante, assim, as pessoas que estão no mesmo barco que você. Ninguém faz nada sozinho, né, nessa vida. A gente vive numa Exato. comunidade, né? Então é importante que a gente utilize, né, dessas pessoas. Eu costumo sempre falar que a vitória de um autoriza a vitória do outro. Exatamente. Então, se alguém tá vencendo, inclusive do meu segmento, eu sempre tenho a humildade de olhar para essa pessoa e falar, cara, Que parabéns, legal. se você Exato. conseguiu, eu também consigo, me ensina. Perfeito. Né? Até porque o concorrente muitas vezes ele pode ser seu parceiro, né? Parceiro então de trabalho. eu acho que um impulsiona o outro e concorrência é algo que é exatamente o que você falou, assim, é legal você ver o movimento do mercado, o que as pessoas estão fazendo. Isso pode ser um espelho para você, né? Pode ser algo que você fala, putz, isso é interessante para fazer no meu negócio, mas como que eu posso fazer do meu jeito isso, né? Perfeito. Então, acho que... É o nosso toque, né? Você olha algo que está acontecendo e faz do seu jeito. Perfeitamente. Então, acho que o concorrente, ele nada mais é do que algo que impulsiona o seu negócio e que faz você ter um olhar diferente e estar conectado o tempo inteiro com o movimento do mercado. Então, acho que tem que olhar, tem que estar esperto mesmo com o que está acontecendo, mas mais do que isso é implementar com as suas pessoas, com o seu jeito, e não perder o timing, que é um dos pontos que você trouxe no começo. Não perca o timing. Teve a ideia, a estrutura, vai para cima, tenha coragem, porque no limite, se der errado, ainda assim deu certo, né? Sim. Porque você aprendeu com aquilo e você já sabe que esse é um caminho que você não tem que seguir. Qual que é o próximo? Sim. Eu falo uma coisa que só cai da bicicleta quem tá andando de bicicleta. Você não vai cair se você não estiver andando. Se você estiver andando, uma hora ou outra, você vai ter uma queda ali, levanta e continua, né? Exatamente. A gente vive, inclusive, num momento, né? E acho que a nossa geração também tem esse lado que a gente tem uma autocobrança muito forte, né? Então, só que a cobrança, ela te trava. Por isso que o quanto que é importante também ter autoconhecimento ao longo desse processo, cuidar de você, entender quem é você dentro do seu negócio. Eu, graças a Deus, tenho feito esse movimento de empreendedorismo com muita terapia do lado, para eu também conseguir me conhecer e entender quem é a Carol, quais são os empecilhos da Carol. A Carol tem medo de cair, a Carol tem medo de andar de bicicleta. Se ela tem medo de cair, como é que ela faz para cair e tá tudo bem, né? Porque ela vai cair. Então, eu até, assim, faço questão de falar o quanto que o autoconhecimento ao longo desse processo pessoal seu é muito importante para te ajudar a crescer no profissional. Isso é muito importante. Eles andam de mãos dadas, né? Então, o desenvolvimento pessoal e o desenvolvimento profissional precisam estar alinhados. Eu sempre falo, se a pessoa não estiver bem pessoalmente, muito difícil ela vai ir bem profissionalmente, né? Exatamente. Então, ela precisa realmente estar se sentindo bem para poder crescer o negócio, né? E a gente vê até nos nossos resultados, né? Nossa. Quando a gente está bem, o negócio... Exato. E estar bem, acho que tem um viés nisso, que é você também se comunicar com os outros, né? Então, acho que comunicação hoje em dia
é a base de muita coisa para o negócio dar certo, né? E aí eu falo, seja dentro da sua casa, seja no seu negócio, seja com os seus amigos, porque se comunicar é uma maneira de pôr para fora. Sim. Pôr para fora aquilo que é legal, aquilo que não tá legal, e se não tá legal, como que você ajusta isso? Então, eu diria para você que hoje, acho que a maneira como eu consigo gerenciar a Kikoro, junto com meu irmão, junto com a minha mãe, se tem uma chave do sucesso para isso, é muito diálogo. Perfeito. É muita comunicação entre nós para a gente entender aquilo que faz sentido na cabeça de um, mas não faz do outro. Rola briga, rola conflito, mas isso faz parte para cada vez mais você criar o laço de confiança. E olha que a gente está falando de família, Sim. imagina quando não é, né? Sim. Ainda quando são pessoas que não são da sua família. Para você tá confortável e crescer junto e estruturar o negócio junto sem medos, né? Sem Sim. ter medo de falar isso ou falar aquilo. Acho que as pessoas têm muitas ideias, você falou mesmo da nossa geração, é muito inteligente, então a gente tem que compartilhar mesmo, porque ninguém pensa em tudo sozinho, e eu acho que comunicação também faz parte do processo. Total, cara, total. Nossa, que bom, gente, como passa rápido, hein? Nossa Senhora. Meu Deus. Cara, Falamos muito. Ó, a gente sempre... Você sabe que eu gosto de vela, né? Então, eu amo Você também. também gosta? Nossa. Então tá bom. A gente preparou um mimo pra legal. você aqui, pra você lembrar desse momento. Legal. Pra gente é muito importante dar a voz e trazer esses assuntos para outras pessoas. Como eu falo sempre, a vitória de um autoriza a vitória do outro. Eu acredito muito no poder das histórias das pessoas, que quando a gente conta a nossa história, quando a gente traz a nossa visão de mundo, isso ajuda outras pessoas a se identificarem, verem, conhecerem um pouco das outras ideias, dos pontos de vista. Então, essa vela aí é para você um dia que precisar acender ela, lembrar que você estava no momento de inspiração para outras pessoas aí com a sua história também. Obrigada, Mar. E obrigada pelo convite, eu adorei participar e espero de fato que eu possa contribuir com a jornada de outras empreendedoras, seja de início ou seja sucedendo um negócio, como é o meu caso. Sim. Porque a gente tem que se ajudar e eu acho que a comunidade que você traz é justamente isso, uma pegando na mão da outra. Sim. E fazendo o negócio acontecer. Então, muito obrigada pelo convite. Ai, que bom, eu agradeço também. E eu falo, né, quando a maré sobe, todos os barquinhos sobem junto. Exato. Então, o meu objetivo é fazer a maré subir o máximo que eu puder para subir todo mundo junto. Legal, muito obrigada. Cá, agora eu vou agradecer os patrocinadores para nós e depois você vai deixar uma mensagem para as pessoas, tá bom? Tá bom. Você já conhece o Smart CEO Coworking? Já ouvi falar Já por ouviu você, falar? inclusive. Tá bom. Ai, que bom. Então, tô divulgando aí. Legal. O Smart ou seu Coworking, ele tem tanto em Vinhedo quanto em Valinhos. E para quem vem aqui pelo podcast, tem 1 hora de cortesia, a primeira hora. Legal. Então a pessoa pode conhecer. Aqui nós temos também a Gabriela Tosto. Deixa eu pausar aqui, que hoje o vídeo tá... A Gabi Tosto... Peraí. Deixa eu pausar assim, que hoje... Bem esse vídeo aqui. Aí, pronto. A Gabi Tosto, não sei se você já conhece ou não. Estúdio de maquiagem. Ela faz make, faz cabelo, faz sobrancelha, toda a parte de beleza. Ela tem a parte de bem... Ela foca bem na experiência, gente. Então é um estúdio onde você consegue fazer todas as coisas de beleza para você se sentir ainda mais lindo. Aqui a gente tem a Carol Garcia. Ela é uma life planner, que ela trabalha com um produto da Prudential. Então também para quem quiser conhecer. Perfeito. Nós temos a Michelle. A Michelle, gente, eu conheci ela quando... Nossa, faz um tempo. Já trabalhei também com a filha dela, já trabalhou comigo, uma querida. E hoje ela tá aqui nessa parte de harmonização facial. Então ela tem várias especialidades. Então ela trabalha justamente para quem quer dar aquele glow up, melhorar a autoestima. Ela faz isso. Toda parte. Então tem aqui o contato também certinho para quem quiser conhecer. Muito bom. Cá, agora antes da gente concluir, quais são as palavras finais que você pode deixar para quem está acompanhando a gente aqui nesse episódio? Gente, acho que essa conversa foi muito legal para mostrar o quanto que o poder das mulheres andando junto e o poder de você compartilhar a sua experiência com outra pessoa. Então, acho que para mim foi um privilégio de estar com a Marina e aprendendo aqui hoje, porque não é só uma entrevista, né? Eu também aprendi com você. É uma troca, né? É uma troca, exato. Então, para mim, assim, é gratidão de estar vivendo esse momento e de poder contribuir no pouco que eu acho que eu sei
com outras mulheres que também estão passando por isso. Então é isso, assim, espero que vocês gostem e estou muito feliz de estar aqui. Ai, que bom, eu também estou muito feliz que você aceitou o nosso convite. Quero agradecer vocês que estão aqui com a gente também, lembrando que os nossos episódios estão sempre no Spotify e no YouTube. Deixem seu comentário para quem quiser. Eu vou deixar depois tanto o seu Instagram pessoal, né? Que também é profissional. Também profissional. E o da Kikor, para quem quiser fazer alguma contratação, pode falar direto com você, Carla? Pode falar comigo. Pode falar. A hora que manda mensagem já cai para mim. Perfeito. Então a gente já tem aqui um fácil acesso de uma pessoa de confiança para vocês poderem tirar as dúvidas, fazer uma cotação, né? Que for necessário. Compartilhem com mais pessoas essa história para a gente poder divulgar o máximo possível aí. E até o próximo episódio. Muito obrigada!